Bom, vou lá, vamos seguindo. Então, o que eu estava contando para vocês era CAPS fechado, tudo fechado, e ah, esses pacientes precisando de ajuda, principalmente. A Pamela entrou aqui. Assina pra ela. Acenei. Será que ela vem aqui? Não, ela veio. Visualizar. Manda lá. Vamos ver se a Pamela entra. Conectando. Quem sabe vai dar certo. Bom, eu vou prosseguir lá o que eu estava contando para vocês. Aí começamos a fazer os links dessas pessoas que estavam precisando dessa ajuda, sem os aparelhos onde eles estavam acostumados a ser atendidos. Ela falou, tá difícil. E os atendimentos começaram. E eles estão seguindo até hoje. Nós estamos em julho, né? Não tiramos férias, no meio do ano costumaria tirar. E, e continuamos o atendimento acontecendo. Tem continuado a aparecer, né, vai aparecendo mais requisição, mais gente precisando. Vai rolando as entradas do povo. E acha um negócio de solicitar. Não, não, tranquilo, tranquilo. Tô vendo aqui com ela. Tá. E a gente continua atendendo. Normalmente, nos outros anos, quem se formou, nesses 2 anos de estágio, atendia um paciente durante o período de 2 anos. Agora, por causa desse modo do novo normal, o que está acontecendo é que os ATs estão atendendo mais de um paciente. Como eles estão sem aula, está dando tempo também, esse volume todo de trabalho. Eu não sei quando voltar às aulas como é que vai ser mas vamos esperar as aulas voltarem. Aí a gente vê o que faz. A flexibilidade que o AT tem, eu acho que vai ajudar também nisso. O fato é que o pessoal está atendendo, e aí, como eu estava falando, né? Quem vem para consultório tem autonomia, não está desorganizado, consegue um bom, um bom desempenho como ser humano, ou seja, não está tão comprometido, não está tão deficitário, né? No sentido mesmo das coisas do dia a dia. A gente costuma dizer que não consegue estar quedado, não consegue estar envolvido com as coisas do mundo. Está mais envolvido, esses que estão experimentando essa dificuldade, eles estão mais envolvidos com o abismo, com nada, com as estrelas, com, enfim, com um sofrimento terrível que não permite que eles consigam pegar um ônibus ou pegar um carro e se deslocar até um lugar de atendimento. Mesmo esses que frequentam o CAPS, eles têm que se deslocar, eles muitas vezes é invertido.
invertido no sentido de o CAPS ir até eles. E ontem, quando a gente falou, né, do agente comunitário, o agente comunitário se desloca e vai nas residências onde essas pessoas estão. Então, Aê! finalmente, Cheguei! bem-vinda. Tudo bem, Arthur? Mais ou menos, né? Mas está tudo bem, sim. Não dá nem para se queixar, né? Desculpa aí, gente, mas eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Não, ninguém tem, é o algoritmo. Só vou terminar um assunto que eu estava levando aqui, só para fechar, e aí quero você. Não sei se você acompanhou um pouco o que eu estava falando. Não deu, Arthur, porque eu estava tentando aqui falando com o José para saber. Eu estava comentando como que a pandemia, a partir de abril, num primeiro momento, com a paralisação das aulas nas universidades, o fechamento dos CAPs, dos aparelhos estaduais e da prefeitura de atendimento, apesar de continuar a 1000 por hora, né? O hospital e o pronto-socorro, a parte de atendimento mais emocional, psíquico, num primeiro momento fechou e em seguida eles reorganizaram para ir abrindo aos poucos, né? Mas até hoje os atendimentos estão precários, eles abrem 2 dias na semana, enfim. E com isso, estava falando mais do curso, né? Que os alunos que iriam entrar em estágio supervisionado ficaram tendo que paralisar também. E estava comentando como que começou a aparecer um monte de pessoas necessitando de atendimento, porque estavam desorganizando, sem, inclusive, ter o suporte do CAPES, dos atendimentos com seus médicos psiquiatras para renovar, monitorar, como fala, calibrar, né? Como que os medicamentos estavam sendo tomados. Enfim, ficou tudo, deu um sacode assim, que deu uma trancada em tudo. Os atendimentos dos pacientes que têm autonomia, que é o que eu estava falando quando você entrou, continuou podendo acontecer sem grande... Claro, uma grande diferença, porque não era mais presencial, né? O Conselho Federal de Psicologia e o regional orientando para que nós todos não atendêssemos mais presencialmente. Então, foi mais fácil migrar esses pacientes, que até por terem uma organização mínima, tem lá aparelhos, né? Todo mundo tem um celular, então, ou era pelo celular, ou eram pelas plataformas de computador, como o Hangout, o Zoom. Deu para prosseguir o atendimento, com as diferenças. Não sei se a gente vai conseguir, se vai dar tempo da gente comentar aonde é que a diferença vai aparecendo, mas deu para prosseguir, pelo menos. E esses pacientes de CAPES, de alguma maneira, ou com o celular emprestado de alguém, ou com o computador arrumado de alguma forma, tal, começou a também serem atendidos, e aí nessa no novo normal, né? Com o aparelhamento tecnológico mesmo. Tem pacientes que estão podendo ser atendidos dentro do WhatsApp, então tem o visual, que já ajuda, e outros que não têm, aparelhos muito precários de celular, que não têm o visual, então o atendimento é por telefone mesmo. Então, estava comentando isso e aguardando você entrar. Então, agora eu vou interromper, porque acho que isso já deu um panorama de como
como que o AT está continuando e como que o psicólogo está continuando a atender. E queria que você se apresentasse, então, e a gente começar a conversar. Vamos lá, né? Eu sou psicóloga clínica. Eu atendo hoje só adultos e adolescentes, alguns, mas não atendo mais crianças, mas vivi essa experiência. E até porque as crianças têm uma demanda diferenciada, né? A gente já conversou longamente sobre isso e tem que ter uma disponibilidade diferente. E hoje estou atendendo na minha casa há 4 meses. Não fui mais no consultório, acho que a partir. Estou aqui, Você foi lá para o pronto, fundo, agora veio para frente. inverteu. Estão ouvindo? Então, E me deparei com essa realidade de atender 100% dos pacientes online, porque é algo que eu já conhecia há bastante tempo, mas é muito diferente quando é uma imposição, quando isso inclui uma restrição de liberdade, que é um conceito bem importante para a gente, né, Arthur? Com relação à saúde. E aí ficamos sem opção. Tem muita gente que, obviamente, prefere o presencial, tem gente que fala, não, é a mesma coisa, Pamela, e tal. E aí vieram os desafios, né, que são as outras modalidades de presença. Porque a gente já falou sobre isso, né, que a presença pode se manifestar de outros modos, que não só ali frente a frente com uma pessoa. Você ia inclusive falar na alguma ausência, né? Às vezes a ausência é mais presente do que a presença, né? coisa? Desculpa. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu ia pedir para você falar um pouco sobre a questão da restrição de liberdade e a forma como a fenomenologia vê isso enquanto saúde ou não, né? Mas a gente já chega lá que eu vou acabar de falar. Então, ficamos assim, né? Uma coisa é o consultório com relação a estar presente. Consultório, eu digo o atendimento psicológico que acontece dentro desse lugar, desse setting. Outra coisa completamente diferente é o AT, que a demanda por uma presença física é maior, né? Até porque, não sei se você deu essa introdução, mas eu acho que eu vou falar rapidamente, né? Quem é o ser humano que precisa do AT, né? É uma pessoa que está vivendo um sofrimento psicológico muito grande, não só de outras maneiras, e aí esse sofrimento alcança tal ponto de restrição de liberdade, ou seja, falta de autonomia, falta de condições de cuidar de si, de circular pelo mundo, de acessar cidadania, enfim, todas essas coisas quando acontecem, o consultório, o atendimento clínico, ele não dá conta, né? É como se essa pessoa precisasse de mais braços para manter em pé. E às vezes nem mais braços são suficientes para manter. Mas a gente tenta, né? A gente não desiste. E, e aí que entra esse cuidado mais chegado do acompanhante terapêutico, que na maioria dos casos é de formação em psicologia, mas existem ATs que são de outras carreiras dentro da área da saúde. E aí, o que o AT faz? Ele está ali mais perto, né? Na nossa abordagem, que é a fenomenologia, tem uma chegada ali muito respeitosa, não que as outras não sejam, mas a gente respeita muito o que brota naturalmente, o que vem do próprio paciente. Então, não dá, né? Para fazer algo que ultrapasse os limites, né, desse paciente, que muitas vezes tem muita dificuldade em fazer coisas muito simples. Um banho é uma fronteira difícil, né, levantar da cama, se cuidar, né, nas coisas que a gente faz cotidianamente, sem problema nenhum e sem pensar.
quando nós estamos saudáveis, né? E, e aí, a presença do AT pode ser uma maneira de estar no mundo mais acompanhada. Não que não exista, né? Eu estar no mundo sem estar junto aos outros. Mas com esse empréstimo, né? Como assim empréstimo, Pamela? A gente se emprestar para esse ser humano que não está conseguindo dar conta de si, né? Tá, mas aí como é que fica isso, né? Como AT, você pode estar na casa desse paciente, você pode estar indo à padaria com ele, você pode ajudá-lo a fazer alguma tarefa em casa e ver com ele o que ele tem vontade de fazer, porque isso tem a ver também com o projeto de vida, que pode ficar um pouco bagunçado quando o sofrimento chega a esse ponto. E é saudável que se tenha, né, um projeto, uma perspectiva para a vida, né? Enfim, daí, como é que funciona a história, né? Vou falar rapidinho uma... Tem um jogo ali que aconteceu que eu não esperava que fosse ser assim, né? Quando eu procurei o Arthur para fazer a formação, eu fiquei assim, puxa, eu quero ser AT mesmo? Né? Eu queria trabalhar no consultório, não sei. E eu nem sabia direito o que eu tinha noção de AT, né? O acompanhante terapêutico. Eu tinha noção de amigos meus que trabalhavam com terapia cognitivo-comportamental, que é uma outra abordagem, são outras técnicas que respeito muito, inclusive, fazem um trabalho bem bacana, principalmente para casos que demandam uma estrutura diferente. E aí, não sabia o que era ter, mas falei, vamos aí, vamos ver que negócio é esse. E aí, logo que começou o curso, as coisas começaram a se desenhar, eu falei, puxa, isso aqui é interessante, mesmo que eu queira continuar só na clínica, no consultório. Por quê? Por conta de jogo de cintura, por conta de capacidade de lidar com essas situações que extrapolam o lugar do consultório. O que é o lugar do consultório, gente? É você tá ali dentro de uma sala que você recebe um paciente uma vez por semana, 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias. Essa pessoa está bem o suficiente para vir até você, ela tem condições de andar só, ela está minimamente organizada para fazer isso. Acontece que, às vezes, a gente está no consultório, atendendo alguém, e essa pessoa pode se desorganizar. A vida dela pode deixar de funcionar de um modo saudável. E aí, o consultório não é suficiente, o atendimento na clínica. E aí, o que você faz? Quando você é psicólogo clínico e quando você não é AT? Claro que existem profissionais que eu acho que devem tirar isso de letra, mas eu vinha de uma formação, principalmente na faculdade, que era muito ortodoxa, assim, meio psicanalítica. Você fica ali dentro do consultório, já escutei, inclusive, assim, se encontrar um paciente na rua, nem fala com ele direito, né? Sai de perto. Que eu achava muito esquisito, né? Essa falta de vínculo, né? Vínculo, né? Uma coisa fundamental no trabalho que a gente faz. Vínculo, confiança. Deixa eu ver onde eu fui. Abri um parênteses e estou tentando voltar. Eu estava falando das situações que extrapolam as possibilidades do consultório. E aí, o que começou a me acontecer? Quando eu entrei no estágio, eu fiquei 2 anos estagiando no CAPS Perdizes. O CAPS Perdizes é um equipamento da saúde pública para a saúde mental. E aí, entrei lá. Enquanto eu estava estagiando, que eu já falo um pouquinho sobre isso, o que aconteceu? Estranhamente, ou como diz o Arthur, acaso não existe, começaram a aparecer muitas demandas para mim no consultório que precisavam desse cuidado.
E como assim? Eu tive que encontrar o paciente fora, ir até a casa dele, receber solicitações da família, tipo, estou desesperado, Pamela, não tenho a menor ideia do que eu faço com essa situação. E lá vou eu, né? Fazer o que eu posso, né? Ficar mais presente pelo telefone, ficar mais presente por mensagem e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a usar aquela, aquele jogo de cintura que eu vinha adquirindo com o AT dentro da clínica. Mas a experiência com a AT começou lá dentro do CAPS. E aí, como é que foi? Tem um tempo para falar disso, Arthur? Oi? O Zé está falando que está tranquilo, pode falar. Pergunta para a produção aí. O José é a nossa produção, né, Arthur? Sim. Aliás, agradecimentos do José, que o José manda muito bem. E aí, o que aconteceu? No CAPS eu fiquei na convivência. O que é convivência? Convivência é um espaço. Eu acho que não dá para falar isso sem explicar o que é CAPS, né, Arthur? O, Brevemente. ontem com o Maurício, a gente falou um pouco sobre os aparelhos que existiam, tanto que ele teve experiência no Braços Abertos, então um pouco acho que o pessoal que está acompanhando conhece. Mas é um centro de convivência psicossocial, né? Por isso que chama CAPS. É uma espécie de. Veio substituir o antigo manicômio com a luta, com a virada, né? Com a antipsiquiatria. Uhum. Então, o que acontece? O CAPS é uma virada entre essa ideia de isolar as pessoas que estão adoecidas mentalmente do mundo, né, jogadas. Existiam pessoas quando a reforma psiquiátrica começou a ser colocada em prática que moravam há 40 anos dentro do manicômio. E aí isso gerava um empobrecimento muito grande das capacidades dessa pessoa em lidar com o mundo. E qual que é a diferença do CAPS? O CAPS é um lugar onde essa pessoa vai ser cuidada nas necessidades dela, nas limitações dela, mas considerando que esse cidadão precisa ter autonomia o máximo possível dentro das possibilidades dele para circular pelo mundo e cuidar de si, né? E aí o CAPS tem um projeto terapêutico que é um projeto de vida. Fulano, o que você quer fazer? No que você quer trabalhar? Você gosta de sair? Você quer casar com alguém? E ele funciona de portas abertas, né? As pessoas chegam lá e saem. Ninguém está preso lá dentro, né? A não ser pelos laços que vão sendo feitos entre os próprios usuários, que são as pessoas que frequentam, e os profissionais. E aí existe a convivência. Existem atividades de grupo, existe psicoterapia individual dentro do CAPS, atendimento psiquiátrico, muitos deles são medicados lá. Alguns têm uma frequência que acontece 3 vezes por semana, tem gente que fica a semana inteira. Cada caso é um caso. Mas essas pessoas estão ali para desenvolver ao máximo o que elas puderem ser, né? E aí, a convivência é esse lugar onde as pessoas estão ali juntas, desenvolvendo laços, né? E aí que eu volto na presença, né, Arthur? Como os laços e as trocas que existem entre as pessoas, estando elas doentes ou não, são poderosos, né? São poderosos. Deixa eu te interromper. Teve um Tem pessoas. comentário de como o CAPS está sendo importante, porque mesmo fechando, eles estão tendo cuidado também de fazer o atendimento online, no sentido de ligar. Então, a pessoa está. Como é que é o nome dela? Aida. Está comentando que eles estão ligando 3. Oi? Tá. Inclusive, se puder escrever para a gente qual CAPS é, Aida, é bem legal, a gente passa aqui. Então, eles estão ligando 3 vezes por semana, dando suporte, né? Uhum. E ela está dizendo que está sendo super importante, porque, enfim,
o suporte é tudo, né? Você que o diga que você viveu isso lá. E a gente aqui, com os alunos novos, está vivendo isso também, porque à medida que o CAPES fechou, apenas uma ligação, esse cuidado, aqueles que ainda estão funcionando dentro dessa precariedade da pandemia, do ter que ter aí o isolamento, os ATs estão fazendo o papel de multiplicar esse contato para dar esse suporte. Então, por exemplo, um lugar onde precisa, onde um usuário, vou dar um exemplo bem pontual para você prosseguir, tá, Pamela? Mas um usuário que ficou sem, inclusive, sua renda, porque era, sei lá, aquilo que fazia, que estava acostumado a fazer, não dava mais para continuar fazendo. E alguém que usava muito o CAPS para controlar uma adicção. Então a coisa ficou bem complicada. Perdeu o trabalho, ainda vulnerável na questão da adicção, e não poder ter o CAPS presencial que sustentava bem esse controle, inclusive com os medicamentos que ajudavam a pessoa a não cair, né, no reuso, né, no costume. E esse AT entrou na opção de uma nova atividade, inclusive pensando um pouco do que o Maurício ontem falava do Saci, né, da economia solidária, uma espécie de economia solidária, só que não no projeto, mas ali o AT com essa usuária fazendo comida de uma determinada... eu não quero entrar em detalhe para não expor ninguém, né? Mas fazendo lanche, fazendo comida, fazendo doce e passando a vender esses doces, com a ajuda na conversa do AT, sem que a presença fosse necessária. E a coisa está caminhando, muito bem, obrigado. Está conseguindo controlar. Claro, tem os percalços, né? Tem as intercorrências. Mas a gente, com a flexibilidade que é característica do AT, consegue tocar a coisa adiante. Enfim. Uhum. Você tocou num ponto importante, né, Arthur? Porque o CAPS é um lugar onde a gente encontra pessoas em situação de vulnerabilidade social e em que a precariedade chega ao básico, né? Não ter casa, às vezes, né? E o CAPS, muitas vezes, ter que estruturar isso também, né? Não ter para onde ir além do momento que está lá no CAPS. E aí, o que eu ia falar? Volta, pensamento. Você estava falando do CAPS, da tua experiência lá na convivência. Tá. E aí aconteceu a convivência, à medida em que eu fui convivendo lá, participando dos grupos e tal. Desculpa, ela falou que é o CAPS da Casa Verde. Ferreira de É verdade, Almeida. já respondeu, né? Isso. Então, e aí, quando acontece o vínculo com alguém, você começa o estágio propriamente dito do AT, no segundo ano de estágio, porque são 2 anos. E aí você tem a oportunidade de viver ali na pele com aquela pessoa as demandas que ela tem, né? Porque o CAPS tem uma questão, né? Limite de profissionais e esses profissionais terem que se virar em muitos para dar conta de tudo. Porque o CAPS é definido por área, né? Então, a quantidade de habitantes destinado para cada um daqueles equipamentos. E é um número absurdo e, claro que não é todo mundo que vai usar,
mas todas aquelas pessoas da região vão usar. E muitas vezes o AT que entra ali como estagiário consegue dar conta de funções que os profissionais que estão lá não conseguem. AT não, psicólogo, psiquiatra, TO, assistente social e tal. Às vezes eles não dão conta de dar esse cuidado mais chegado, mais especializado, por mais que eles tentem, por mais compromisso que eles tenham, porque não dá. Essa é uma questão. E aí, paralelamente, naquele momento, eu comecei já a atuar profissionalmente. Acho que o Arthur me encaminhou uma paciente, e aí comecei ali e foi indo, né? Fiquei como AT trabalhando até o fim do ano passado, mas à medida em que o consultório foi pedindo mais de mim com relação ao tempo, eu fui deixando, encaminhando os pacientes. Mas foi. Não tenho intenção de retomar agora, mas a gente nunca sabe qual é o dia de amanhã, né? Como que mas sou muito grata pela vida por ter tido essa oportunidade, né? E aí, como fica hoje, né? Embora eu esteja trabalhando como psicóloga clínica no consultório, a relação com a rede continua e com o AT, né? Uma vez que eu identifique que o que eu posso fazer por aquele paciente não é suficiente. E aí é a hora de identificar essa demanda, fazer esse encaminhamento e trabalhar junto. Porque, né, o lugar onde todo mundo trabalha menos e melhor. E aí o AT fica ali naquela linha de frente mais chegada e mais prática, e o terapeuta, né, em situações mais pontuais, quer dizer, nos atendimentos, e os dois vão ali trocando para ver o que pode ser feito. E disso podem surgir coisas muito ricas, né? Outra coisa que a experiência como acompanhante terapêutico pode trazer, porque não tem como ser AT sem lidar com família. As famílias, quase sempre, né, Arthur? Normalmente elas estão Ontem eu adoecidas. comentava isso. Pode falar, Arthur. Ontem eu comentava isso, que a família é como se fosse um iceberg. O paciente em si, aquele que aparece, é a ponta do iceberg. A família é o que está embaixo d'água, né? Não aparece, mas é onde está rodando mesmo as questões que precisam ser superadas, né? Questões que travam o fluxo da vida, que precisam ser superadas, os enovelamentos, né? Os nós. Você tem que tirar os nós para a coisa poder fluir, para a vida poder prosseguir de maneira saudável. Aonde o nó está emaranhado, geralmente está envolvendo a família, né? E a família não é pai e mãe, né? Não é assim, tudo para psicólogo, né? Já ouvi isso muitas vezes. Para psicólogo, tudo é culpa do pai e da mãe. Não é pai e mãe, né? Pode ser tio, tia, pode ser avó, avó, pode ser é a família como um todo, é toda as gerações. Às vezes a bagunça começou 5, 6 gerações antes. Então é uma coisa bem mas, enfim, a família é super importante de ser assistida, porque nós precisamos deles para que a ponta do iceberg tenha a possibilidade, entre aspas, da cura. Vira todo mundo faz parte da rede que cuida dela e desse cidadão que está apontando de uma maneira mais clara o problema. Então, todo mundo participa. Uhum. Mas essa família adoecida pode, inclusive, colaborar contra a cura do paciente identificado. Às vezes faz parte da família adoecida, que colabora ao contrário, no sentido mesmo de atrapalhar, né? Uma funcionária, uma colaboradora do lar,
que por ser de uma religiosidade específica, é contra o uso de medicamento. Então, ela pode entrar e atrapalhar aquele protocolo medicamentoso indicado para aquele caso. Então, às vezes, não é a família é também esse adendo, né, da pessoa que um cuidador, ou enfim. Quer dizer, gente adoecida tem de todo quanto é tipo em todos os lugares. Né? Não que nós sejamos lá muito saudáveis mesmo. Né? Talvez a gente também tenha a doença da gente, mas a gente tenta cuidar muito de si para poder não atrapalhar. Né? Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui que surgiu do... Acho que foi a Aline falando de historicidade. A Aline também, mas tem um outro que fala que no tempo de isolamento social vamos precisar de mais CAPs quando isso acabar. Acho que vamos precisar de um exército de acompanhantes terapêuticos e de terapeutas e psicoterapeutas e de pessoas interessadas em ajudar outros, porque, sim, nós vamos ter um momento do pós-traumático, né? O estresse pós-traumático já está aparecendo no dia a dia, já é bastante tempo que isso está vindo, então já está pipocando, mas a hora que tiver a vacina, eu estou aguardando, nós vamos ser bastante exigidos, sim. E respondendo, aproveitando então e respondendo a pergunta da Aline, eu sei de CAPs que estão, inclusive, se mobilizando, saindo dos seus QGs e indo nas casas cuidar dos pacientes nas casas. Aí nem como tanto o AT, mas a equipe do CAPs mesmo. Então, dependendo do CAPs, está trancado, dependendo do CAPs, está precário no sentido de diminuir às vezes, dependendo do CAPs, eles estão indo na casa das pessoas. Eu não sei responder concretamente, Aline. Teria que ver quem é a pessoa que está precisando e se o CAPS está aberto e qual é o período que está aberto. Porque está que nem loja, né? Que funciona de tal hora a tal hora para tantas pessoas. Cada lugar está com um regime muito específico de atendimento. Tem que ver lá no bairro e ver como é que está funcionando, tá bom? Mas eu sei que tem CAPs funcionando. Oi? Travou. Lembra que a Pamela estava... Em Guarulhos, tem uma pergunta. Em Guarulhos tem que ser através do CRAS, que é um outro aparelho. Uhum. A Isabel falou. Sim. Isa é assistente social. Tem uma outra pergunta do Palmer. Sou da área da educação, essa é a grande preocupação da minha área, já que lidamos com pessoas em formação. Pois é, a universidade parou, vai voltar, enfim. O curso, como eu estava comentando no início, surpreendentemente, abriu uma novidade que nunca tinha acontecido, que é dos alunos estarem fazendo o estágio através dos atendimentos online. Tem acontecido e está dando certo. Aliás, a Pamela está usando um dos alunos para um caso específico que ela conhece. Então, tem um trabalho de rede. Né? Quando a gente pensa em trabalho de rede, o trabalho de rede está funcionando. E o curso em si, a parte teórica, agora utilizando o recurso da internet. O curso que eu vou
tá iniciando na segunda-feira, a partir da segunda eu já vou estar aceitando matrícula, vai ser todo ele pela internet. A pessoalidade vai ser que nem essa live aqui, que nós estamos fazendo. Mas não vai dar para ser presencial. Uhum, sim. Para a gente não perder o foco, né, Arthur? Na verdade, a gente está aqui para falar do distanciamento, como é que cuida de gente assim, de longe, né? Isso. Como é que faz para fazer isso como AT, que, na verdade, se fosse possível, estava ali muito perto daquela pessoa, cuidando de coisas mais práticas. Não que outras demandas, né? Não é que você vai ser AT e você não vai conversar com a pessoa, né? Claro, você conversa e tudo mais. Mas tem uma questão de convívio que é muito importante, né? E Isso. aí a gente está aqui, né? O Arthur vendo os estagiários rebolando para criar modos de fazer, né? Isso acontecer. Modos de convívio à distância. Exatamente. E aí a gente está revendo essa questão da presença, né? Na verdade, quando a gente está atendendo presencialmente, essa presença se estende também, né? A boa terapia, a boa psicoterapia é aquela que acontece fora do consultório também, né? É um processo que vai se dando ali no cotidiano daquela pessoa. E isso é uma forma de presença, né? Não necessariamente do terapeuta, mas daquele processo entrando em outros lugares da vida dessa pessoa. E aí a gente está trabalhando desse modo, né? Criando atividades que a gente nunca imaginou, né? Que a gente poderia fazer à distância, né? Lembrando que, assim, a gente está falando de pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer qualquer coisa que você está pensando aí que você faz numa boa na sua vida. E aí, essas pessoas precisam de movimento, esse empréstimo desse ser humano que vai ali cuidar, inclusive de emprestar o próprio movimento para aquela outra pessoa. E aí, como faz, né? E aí a gente está descobrindo isso agora, né? O Arthur estava comentando comigo que outro dia a gente bateu um papo, né, Arthur, sobre o ineditismo disso, né? Até porque o que a gente está vivendo agora é um negócio assim sem precedentes, né, na história. Claro, existiram outras doenças, outras coisas, mas não era o mundo de hoje, né? E como todo instante é diferente, né, Arthur? É outra coisa. Mas nesse momento em que a gente tem recursos tecnológicos, em que as pessoas experimentam esse contato do mundo com o mundo através das redes, que é um jeito de estar junto, mas tem gente que não entende que não é jeito de estar junto também. Enfim. E aí não me espanta que agora a gente tenha que estar pensando num modo de ser AT, de ser terapeuta, que também é inédito, né? Então, vai de fazer origami, a jogar xadrez, a fazer exercício de imitação, um com o outro, né? Põe o dedo no nariz, agora na orelha, um para o outro. Tem de tudo, né? Tem de tudo se Cantar. revelando. Jogar batalha naval, vamos que vamos. Né? Dama, É, dominó, dá para jogar dominó pela telinha. justamente. Ah, Eu acho que eu quero falar um pouco rapidinho sobre brincar, Arthur. tá, deixa eu responder para a Isabel duas coisas só. A Aline perguntou antes, Arthur. Quem? A Aline perguntou, quando você estava falando da questão transgeracional do Ah, adoecimento das famílias, ela perguntou sobre isso como algo para lidar com a questão da historicidade. então, aquilo deu nisso, né? Aquela história, aquela brincadeira, aquela pichação de muro,
aquilo del misso, né? Aquilo de lá vai desenrolando e desemboca no que está agora, né? Então, essa compreensão estendida, ela possibilita uma ressignificação que, dependendo de como se faz, liberta para prosseguir, em vez de ficar repetindo o mesmo enovelamento. Não sei se isso responde essa questão da história, né? Enquanto historicidade mesmo. Sim, é um ciclo em que essas pessoas ficam presas, né? Sim. E é um ciclo adoecedor. Você joga, quando o passado fica se intrometendo no presente, ele impede, você fica tropeçando na sala no meio daquele emaranhado. Então, o passado tem que ficar no passado, o presente tem que surgir e lançando para o futuro. Esse é o caminho que dissolve, né? O fluxo. O fluxo, exato. Né? Mas eu achei importante também a pergunta lá da Isabel, da questão de como o CAPES, e você mesmo estava comentando, da insuficiência do número de pessoas, dos cuidadores, não importa se é psicólogo ou terapeuta ocupacional ou assistente social, o que for. E sim, né, o AT, quando ele consegue um vínculo com o CAPES, ele vai somar e ele consegue entrar na equipe de uma maneira muito oxigenadora, né, do lugar. Enfim, mas não é... É um profissional a ser descoberto ainda. O AT já era para estar muito mais divulgado e utilizado em todas as áreas. Continua clandestino, né, Arthur? E a carga horária... É exatamente isso que eu ia falar. Ótimo. Não, é que a gente estava falando de precariedade, de falta de recursos dentro da saúde pública para cuidar de quem está adoecido mentalmente. E aí a Isa levantou uma questão que é super importante, né? A carga horária de trabalho dos profissionais. Eu não sei exatamente, assim, até onde me consta, os concursados que trabalham diretamente com a prefeitura têm uma carga horária de 30 horas semanais. Gente, posso estar falando besteira, mas é a última informação que eu tenho. Eu não sei como estão dentro das OS. O que é OS, gente? O OS é uma organização social que faz uma parceria com a prefeitura de São Paulo e eles administram os equipamentos de saúde. É um tipo de terceirização com outro nome, honestamente. Mas eu não sei exatamente dizer como é que está a carga horária dos psicólogos, dos TOs, dos assistentes sociais e tal. É algo que, inclusive, eu queria saber. Mas só para concluir, Arthur, isso é uma coisa que tem a ver com a saúde dos profissionais, né? E como eles estão dando conta dessas pessoas que chegam para eles e muitas vezes eles adoecem também. Então, mas aí eu acho que tem uma questão bem para nós, os acompanhantes terapêuticos, então você que tem uma experiência pessoal que pode dizer que, ao ter esse tipo de dedicação, a carga horária é completamente não passível de ser previamente estabelecida. Dependendo da semana, você trabalha 300 horas. Dependendo da semana, você trabalha 800 horas. Certo? Tira dessa coisa estruturada do CAPES e tal. Porque eu achei que a pergunta dela era diretamente nessa questão desse envolvimento nosso, até onde vai, onde a gente vai, onde a gente para. É trabalho dioturno, né? Uhum. Não, eu pensei em fazer uma ponte entre o que ela falou sobre a carga horária e o adoecimento dos profissionais, porque não, eu acho que tem que ter um limite, sim. Precisa ter um cuidado com essas pessoas para perceber qual é o limite delas individualmente, inclusive, porque elas fica muito difícil cuidar dos outros doentes, né? E aí, quando você falou do AT entrando dentro desse lugar, oxigenando, é que às vezes as visões, as possibilidades ficam meio cristalizadas. Você está ali com dezenas de pessoas para atender,
com um sentimento de impotência enorme, porque se tem uma coisa que tem na saúde pública aqui no Brasil é impotência para lidar. De recursos, de auxílio, de tudo. Tudo. Você está ali preocupado que o paciente está em surto, mas, como eu disse antes, ele não tem onde morar nem o que comer. Né? Você quer falar com ele, ele sequer tem um celular para te atender. Né? Que pensando, né? E quem não tem? Nesse momento que o CAPS, por exemplo, que a Aida falou, está se disponibilizando para ligar, e quem não tem, né? E aí que entra o AT, que é uma pessoa que está ali para vir de fora e propor outros pensamentos, outras reflexões e tal. E a experiência que eu tive é que os ATs são extremamente bem-vindos para justamente fazer esse trabalho de oxigenação, como você falou, né? Que mais, Arthur? Então, aí ela comentou como é que a gente aguenta, né? Porque como é que a gente põe um limite para a gente poder descansar, para poder estar bem, para continuar o trabalho no dia seguinte, enfim. E aí não tem curso de capacitação para isso não, tá? Aquele Dirty Harry, é um personagem do Clint Eastwood, da minha época. Ele falava assim, um homem tem que poder saber quais são os seus limites, né? A gente tem que dar um jeito de saber qual é o limite da gente a cada momento, a cada vez, a cada época da vida. E aprender a respeitar esse limite. Então, eu preciso estar bem. Então, primeiro eu vou cuidar bem de mim, e uma vez que eu esteja em condições, eu vou e cuido do outro. Parecido com aquela situação do avião, que a aeromoça fala, quando cair a pressão, você põe o oxigênio daquela máscara que vai cair em cima do seu assento, você põe primeiro no seu nariz, porque daí você vai ter condições de pegar as outras máscaras e colocar no nariz de quem está do seu lado. Se você for primeiro colocar no cara que está do lado, você desmaia e aí um abraço. Então é mais ou menos isso. Como é que a gente cuida da gente, em primeiro lugar, para, estando em condições, a gente consegue cuidar dos outros. Isso é muito de cada um. É uma percepção, às vezes, de calibragem fina, assim. É bem sutil. A gente tem uma colega, né, Arthur? Faz muitos anos que ela falou isso, eu nunca esqueci. E ela foi fazer um trabalho de estágio da graduação em algum equipamento de saúde que eu não vou me lembrar qual é, e aí a proposta era trabalhar com os pacientes. Eis que a demanda se mostrou o seguinte: não dá para trabalhar com esses pacientes antes de trabalhar com a equipe, vamos cuidar deles primeiro. Isso. Né? E vamos lembrar que as instituições, e nós também somos uma, mesmo individualmente, a gente é uma instituição, as instituições padecem do mal que elas pretendem cuidar. Né? Essa frase eu aprendi lá na faculdade, há 50 anos atrás. Então, é complicado. Né? A gente padece do mesmo mal. Nós estamos nadando no mesmo oceano, onde um nada de braçada, o outro se afoga. Às vezes a gente engole água pra caramba também. E é assim que é. O José, a nossa equipe técnica está dizendo que nós temos 3 minutos. Por volta disso. E produção. Não, vamos falar rapidinho uma coisa, Arthur, antes de finalizar. Sobre o AT para quem tem dinheiro para pagar e o AT que não tem dinheiro para pagar, porque a gente está falando de precariedade agora. Muitas vezes o AT acaba virando uma coisa elitizada, mas o sofrimento está em quem também não tem recursos. E é uma coisa triste, porque a gente não vê esse trabalho, né, entrando dentro do rol do que a saúde pública pode oferecer. Essa é uma das minhas maiores questões. Mas você sabe que essa é o meu maior medo, ao mesmo tempo. É paradoxal. A tua posição é muito interessante, essa questão tem que ser discutida, mas eu tenho um medo enorme de a hora que a gente cair lá para dentro do sistema, para a gente poder ser oferecido gratuitamente, acho que é mais garantido a gente oferecer o trabalho, uma parte remunerada para poder sustentar, outra parte de grátis para poder oferecer, do que cair para dentro do sistema. É capaz de a gente ser engolido lá e blá, blá, essa flexibilidade. Esse jogo de cintura desaparece.
Eu tenho medo disso. Não é que é impossível, mas eu tenho medo. Não, faz sentido. Seria uma outra luta, caso isso acontecesse. Num monte de Pois é. várias outras, né? Do jeito que está, né? Os CAPs utilizam os ATs, mas é estagiário da PUC, estagiário da Uninor, é estagiário das faculdades ou de cursos livres, como o meu, da CHU, o da Casa, né? Por enquanto é assim. Não tem lá dentro, a não ser alguns municípios, como o de Londrina. Londrina, por exemplo, tem concurso para AT. Os CAPs Sabia. empregam. Oi? Não sabia disso. Eu acho que eu soube uma época atrás, não sei se continua, porque também tem isso. Ora sai uma portaria que manda fazer o concurso, ora a portaria cai, dependendo do prefeito que entra, muda tudo. Eu não sei se continua, mas teve um período que tinha. Mas eu sou muito simpático ao AT não se tornar uma profissão regulamentada, sabe? Porque enquanto a gente fica assim meio clandestino, a gente fica em liberdade para ter seriedade, ética, moral, né? A gente cuida da gente para se manter no eixo, para não ficar adernando para lá e para cá. Enfim. Sei. O que a produção falou que a gente tem que falar agora? Falar tchau para todo mundo e que tenha um bom final de semana, que seja leve, se for possível. Segunda-feira tem aula aberta. Viva a clandestinidade, isso mesmo, também acho. Quem foi? Deixa eu ver. Fabiana Santos. Claro! A querida Eu Fabiana. esperava menos de você. Então, segunda-feira tem aula aberta. É a aula de introdução ao curso de formação da próxima turma que vai vir aí, tá bom? Então, aguarde que 8h30 a gente está lá dando aula. E se despeça. É isso. Gente, qualquer coisa me chamem para tirar dúvidas, para perguntar do curso, para perguntar da vida, o que vocês quiserem. Eu gosto de cuidar e gosto de conversar e gosto de trocar com as pessoas que querem pensar sobre tudo isso que a gente falou. Mandem perguntas para a gente, para a Pamela, né? Manda pergunta para a gente. E sugestão de lives. Tem 2 entabeladas. Pamela, do brincar. 3 entabeladas. Sobre suicídio, sobre o brincar, o AT e o brincar. E sobre ontem, o que era? A outra esqueci. Gente, a outra é para Alzheimer. Premonitória, porque hoje o que faltou eu falar era sobre o brincar, né? Não, então, por isso que eu estou falando. Como você ia falar sobre o brincar e não falou, a gente pode fazer uma live sobre o brincar, uma sobre o suicídio e a outra, essa outra que não está vindo, que foi de ontem. Acho que era Só um adendo sobre os braços abertos, a Cracolândia. Sim, para a produção não me desligar. Gente, o brincar não é só para criança, o brincar tem a ver com adultos também. Então venham, porque a saúde depende disso também. E como que é o brincar do adulto, a gente fala depois, tá bom? Gente, um beijo, obrigada. Desculpa os problemas técnicos. Qualquer coisa eu tô aqui.